A polícia divulga novas informações sobre o desaparecimento do menino Tiaguinho, aquele garotinho de 2 anos que desapareceu depois de um passeio no parque com a mãe e o padrasto. O casal disse em depoimento que só notaram a ausência do menino dentro do carro depois de já estarem a 4 quilômetros de distância do parque. Uma câmera de segurança flagrou o momento em que o carro do padrasto sai do parque e volta para o parque. Na imagem dá para ver que, olha só, ele sai respeitando o limite de velocidade. Ali, ó, passou o golzinho branco. Mas quando ele volta, ele vai voltar em altíssima velocidade. Ó, você viu? Esqueceram a criança, voltaram, não encontraram mais, a criança está desaparecida. O carro passa depois no sentido contrário, você viu? No segundo vídeo que a gente mostrou ali, o casal já tinha percebido a falta de Tiago e eles estão voltando para o parque, mas eles não encontram mais o garoto. Essa é uma história que está muito estranha. Só que começa a ganhar cada vez mais força de que foi realmente isso que aconteceu, por mais loucura que pareça. Porque a mãe disse que colocou o filho no banco de trás do carro e o filho teria descido e ela não percebeu. Só que o filho tem 2 anos apenas. Só que a babá falou que a mãe tem uma boa relação com o filho, cuida bem do filho. E a babá disse que o garoto é muito esperto. A avó do garoto vai falar agora também. O que ela tem a falar? Segundo a delegada, esses registros confirmam a história do padrasto e da mãe, ganha força essa história. A avó do menino vai falar com a nossa equipe agora. O que a avó tem a dizer? E atenção, viu? Hoje, as buscas pelo menino começaram ainda mais cedo. Estão sendo realizadas neste momento, nesse parque aí, ó. Um parque desativado que a mãe gosta de ir com o namorado, o padrasto do menino. Só que na hora de ir embora, não perceberam, o garotinho não estava no carro. Eu tenho uma reportagem inédita para compartilhar com você, as buscas pelo Tiaguinho. Reportagem na tela, Marcião. Fecha lá a telão do Gotinão, vamos juntos. A câmera do bar, que fica próxima ao Parque da Issaco Ikeda, flagrou o momento em que Letícia Rocha e o namorado passam de carro pela rodovia. Cerca de 1 minuto depois, o casal volta, dessa vez em alta velocidade. De acordo com a Polícia Civil, as imagens confirmam a versão dos dois, de que perceberam no caminho de casa que Tiago Vinícius, de 2 anos, não estaria no veículo. Elas corroboram a versão da família de que eles saíram do parque em uma velocidade tranquila, em sentido cidade, em determinado momento deram falta da criança e voltaram em alta velocidade. Isso é captado pelas câmeras, eles indo e voltando em alta velocidade. Então, novamente, confirma a história que eles contaram sobre como se deram os fatos. Os celulares do casal foram apreendidos e o conteúdo será analisado pelos investigadores. O carro foi recolhido para o pátio da delegacia para ser periciado. Uma das perguntas ainda sem resposta é como o garoto teria saído sem que fosse notado. São 2 momentos ali no relato deles, o relato deles é bastante similar e são 2 momentos onde a criança poderia ter saído do carro. Um momento onde eles estão arrumando as coisas, inicialmente arrumando as coisas, que eles deixam a criança dentro do carro, eles têm certeza que fecharam a porta do passageiro, ficam na dúvida se fecharam a porta do motorista, esse seria um momento que a criança poderia sair. O irmão da Letícia confirma que em outra situação essa criança conseguiu já dentro de um carro empurrar a porta e sair do veículo, então ela teria força para isso. E um outro momento seria nesse momento em que ele pega a mangueira, um pouco menos provável, porque ele fala que ele abre a porta e já pega a mangueira no chão, a criança poderia ter saído pelo vão atrás do banco do motorista. Um vão bastante pequeno e ele estaria ali presente. A gente acha que esse momento é um pouco mais improvável da criança ter saído do veículo. A Polícia Civil já ouviu 3 testemunhas, entre elas a avó e o tio paterno. Segundo a delegada, em depoimento, eles relataram que no sábado se ofereceram para levar Tiago Vinícius para cortar cabelo, mas Letícia teria insistido em ficar com a criança para que ela fosse no passeio. A investigação tem indicado para uma suposta negligência com o garoto. A gente não descarta nenhuma possibilidade, a gente ainda tem esse laudo do veículo para analisar, eventualmente descartar ou confirmar uma possibilidade de, por exemplo, a criança já estar morta no veículo ou não, mas a nossa principal tese realmente é de que foi ali, eventualmente, um descuido dos pais, essa criança saiu do carro e veio a se acidentar ali no rio. Para a família, estar com Tiago Vinícius sempre significou alegria.
Essas gravações da avó paterna mostram que a felicidade dele preenchia onde quer que estivesse. Tira essa aflição nossa, eu tenho esperança de que ele está vivo. A babá da criança tem guardado com carinho cada pertence e foto que encontra de Tiago Vinícius desde o dia em que ele sumiu. Ela acredita que possa ter acontecido um descuido na noite do último sábado. Eu nunca vi, ela chegava alegre, ela brincava com ele o tempo todo, eu nunca vi nada, eu dava banho nele todo dia, nunca vi marca nenhuma nele. É uma mãe carinhosa? Carinhosa, que eu já vi, ela é uma mãe carinhosa, bem carinhosa. Você acredita que tenha sido um descuido mesmo, deixado ele para trás, algo nesse sentido, não teria prestado atenção no que estava acontecendo? Então, eu acho que foi um pouco de descuido dela, né? Porque uma criança com 2 anos deixar dentro do carro. E não tem como, um pouco de descuido sabendo que ele não para hora nenhuma. O Corpo de Bombeiros já realizou 4 operações de buscas pelo menino. O foco tem sido nas águas do Ribeirão que corta o parque. Na terça-feira, as equipes percorreram mais de 13 quilômetros. A gente conseguiu fazer de forma bem minuciosa, mexendo em troncos, em galhadas, né? Em algum remanso que a gente via que tinha chance do corpo parar ali e ficar. A gente ia lá, procurava, né? Mas infelizmente nós não encontramos nada ainda, né? Olha, nesse vídeo que a gente mostrou, deu para ver que o garoto é muito esperto. É 2, quase 3 anos, né? Ele tem 2 anos, mas vai fazer 3, ia fazer 3, ou vai fazer 3. Muito esperto o garoto. Lembra que eu falei assim, ó, não vamos julgar essa mãe. Que ela vacilou. Mas apontá-la como envolvida num crime, na morte do garoto, não. Porque foram na porta da casa deles, ameaçaram. Gente, pelo amor de Deus, não façam isso em nenhuma situação. Não faça justiça com as próprias mãos ou não faça um julgamento prévio sem antes esperar a investigação. Nós somos ansiosos, nós queremos, mas não é assim que funciona. Talvez esta mãe esteja falando a verdade. E hoje a polícia acredita muito nisso, inclusive. Eu vou conversar agora com o nosso repórter, Wesley Lemos. Ele está ao vivo acompanhando as buscas, a movimentação na delegacia. E ele acabou de conversar com a mãe, vai poder atualizar o noticiário para a gente sobre o Tiaguinho. Deixa eu conversar então com o Wesley, nosso repórter. Boa tarde para você. Boa tarde, Gotino. Boa tarde a todos que estão ligados aqui no Balanço Geral. Conversamos com a Letícia Fernanda, a mãe do pequeno Tiaguinho, uma entrevista exclusiva. Desde sábado ela não conversava com a imprensa e hoje eu tive a oportunidade de conversar com a mãe dessa criança de 2 anos. A entrevista não foi na casa dela porque ela está se sentindo ameaçada e nós não podemos divulgar o local desta entrevista. A mãe confirmou em entrevista novamente toda a versão que ela já tinha repassado à polícia, que ela foi ao parque acompanhada do namorado com a criança de 2 anos e em certo momento, quando iria embora do parque, colocou o Tiaguinho no carro, no banco de trás. Ele estava sem o cinto de segurança. Ela disse que acreditava que a criança estava dormindo e só percebeu que o Tiaguinho não estava mais no carro depois que saiu do parque abandonado que fica na zona sul de Londrina, no norte do Paraná. O detalhe também que ela disse que acreditava que a criança estava dormindo e que esse sumiço aconteceu pouco tempo antes de sair do parque, foi quase na hora que o casal já estava indo embora. Hoje pela manhã a polícia também ouviu a babá dessa criança, inclusive nós também tivemos um trecho da entrevista na reportagem que exibimos agora há pouco aqui no Balanço Geral, e a mãe da criança relatou que ela conheceu o David, o namorado, quando ainda estava grávida de Tiaguinho, mas eles não tiveram um relacionamento amoroso, eles estão namorando há pouco tempo, há poucos meses, e decidiram ir neste parque. Ela ainda mantém a esperança de encontrá-lo com vida, está sendo ameaçada na internet, por isso que também não está saindo de casa. É uma entrevista emocionada, ela chorou em diversos momentos da entrevista e não consegue acreditar no que aconteceu. Para a polícia, então, a principal linha de investigação é uma negligência do casal. Ele não teria prestado atenção que a criança não estava no carro, nem o David e nem a Letícia. Essa entrevista exclusiva nós vamos exibir na programação ainda hoje, ela chorando por conta do Tiaguinho, que continua desaparecido. As buscas tinham sido suspensas hoje pela manhã, mas agora à tarde serão retomadas pelo Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Polícia Civil. Volto com você, Gotino. Vamos lá. Wesley, o Wesley é ótimo repórter, sempre bem informado. A história é muito interessante.
E não é a dinâmica que a gente estava entendendo. Que eles estavam como se fosse num piquenique, com narguilé ou narguilé, como preferir. E eles pegam tudo, entram no carro, ela coloca a criança e abre o porta-malas e coloca as coisas no carro e a criança foge. Não. Pelo que eu entendi da dinâmica, eles estão com o carro ali e eles estão curtindo o parque ali perto do carro. Chega um determinado momento, bate um soninho na criança, a mãe vai, coloca a criança no banco de trás do carro e a criança está lá e ela volta pro Tinha com o namorado ali. pro piquenique. Sim, claro. E aí, minutos depois, e pode ser 10, 15, 20 minutos, 30 minutos, ele fala, vambora, a criança está dormindo no carro. Eles nem checaram. Então, eu acho que é muito mais uma negligência, um vacilo, a gente pode classificar como tudo aí. E eu acredito que eles estejam falando a verdade. Acabou de dizer da negligência, não é? Porque ontem a mãe tinha dito, numa matéria que a gente mostrou, que ela falando que ela escolheu o parque, que o parque vai pouca gente, porque ninguém enche o saco, eles ficam à vontade. E ficaram muito à vontade, realmente, tanto é que na hora de ir embora nem verificaram se o filho estava dormindo ou não estava dormindo. Aí o carro mostra que aquele carro que sai, vai de uma velocidade, aí quando eles perceberam que a criança não estava, volta numa velocidade absurda. Daqui a pouco tem reportagem inédita, novas informações, as buscas e a mãe falando com a gente aqui.